Maravilhosos. Vamos à nossa aula 29. Trataremos da entalpia de combustão. Mas antes da gente entrar propriamente dito no cálculo do calor de combustão, eu tenho que definir para vocês, desculpa, maravilhosos, o que é reação de combustão. Então vamos lá. Primeiro, maravilhosos, em uma combustão temos sempre dois reagentes. A substância que será queimada, que é chamada de combustível, que pode ser gasolina, óleo diesel, querosene, metano, álcool, hidrogênio. Temos uma infinidade de combustíveis. Então, em uma combustão, eu tenho sempre dois reagentes. A substância que será queimada, que é chamada de combustível, e a substância que alimenta a reação de combustão, que alimenta a queima do combustível, que é chamado de comburente. Maravilhoso. O comburente de toda a reação de combustão é o oxigênio atmosférico. Então, para você chamar, maravilhosos, uma reação de combustão, ela tem que atender três requisitos. Primeiro requisito, o oxigênio tem que ser um dos reagentes, maravilhosos. É o oxigênio que alimenta todas as reações de combustão. Mas tome cuidado que esse primeiro requisito é necessário, mas não é suficiente para que a reação seja chamada de combustão. Tem várias reações em que o oxigênio é reagente e você não pode chamar ela de combustão. Então, primeiro requisito, o oxigênio tem que ser reagente. Segundo requisito, a reação deve ser exotérmica. Maravilhosos. Toda reação de combustão, ela libera calor. Ela tem que ser exotérmica. Então, o oxigênio é reagente, ela tem que liberar calor. Exemplo, olha essa reação aqui, ó. N2 mais O2 dando 2NO. Olha o ΔH dessa reação, mais 180 kJ. Esse exemplo aí, eu posso chamar essa reação de combustão, maravilhoso? Não. ΔH positivo indica que a reação é o quê? Endotérmica. Então, ó, não é combustão, pois a reação é endo. Então, maravilhosos. Para uma reação ser chamada de combustão, ela tem que atender três requisitos. Primeiro, o oxigênio é um dos reagentes. Segundo requisito, ela tem que ser exotérmica. Essa reação não é de combustão porque ela é endotérmica. Então, está aí o nosso ΔH positivo. E terceiro requisito, ela tem que ser rápida, maravilhosa. É que a medida da rapidez é relativa. Mas deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar, maravilhoso, no ferro de um portão de ferro. Por exemplo, você tem no seu sítio um portão de ferro, ou uma casa antiga que tem aquele portão de ferro todo oxidado. O ferro do portão de ferro, ele tem afinidade pelo oxigênio do ar, maravilhoso. Então, com o passar dos anos, esse ferro vai reagindo com o oxigênio e forma o óxido de ferro. Ele vai sofrendo um processo de oxidação. Então, veja bem, essa reação aqui maravilhosa. O oxigênio é reagente, ela é exotérmica, eu não coloquei o ΔH, ela é exotérmica, ela está atendendo dois requisitos. Só tem um problema, ela é lenta. Essa reação não é de combustão porque ela é lenta, maravilhosa. Esse processo de oxidação do portão, ele leva anos. Tanto que todo ano a pessoa tem que estar lá pintando o portão de ferro porque ele vai sofrendo um processo de corrosão. Esse portão pode chegar até cair. Mas esse é um processo lento, maravilhoso. Um indicativo da rapidez é a formação de chamas. Você não vê formar chamas no portão, né, maravilhoso? Então, um indicativo da rapidez da reação de combustão é a formação de chama. Então, o processo de oxidação de um portão de ferro não pode ser chamado de combustão porque o processo é lento. Vou dar um outro exemplo, que foi até uma questão da Unicamp, maravilhosa. Depois vocês terão em Química Orgânica. A Unicamp falava assim, ó, o vinho é uma bebida alcoólica que depois de aberto deve ser logo consumido, pois ele pode azedar. Então, o oxigênio, ele pedia para escrever a reação, isso vocês verão em Orgânica, maravilhosa. O oxigênio do ar ataca o álcool etílico presente no vinho, o álcool quando oxida vira vinagre. Então, a reação é essa, etanol mais O2, dando etanol mais O2, dando ácido acético, que é o ácido etanóico, e água maravilhosa. Então, a gente vê, ó, etanol mais O2. O processo de oxidação do vinho virando vinagre, maravilhoso, a gente não pode chamar de combustão porque o processo é lento.
Provavelmente ninguém aí que está assistindo essa aula viu um vinho virando vinagre, porque logo que você abre a garrafa de vinho, ele não vira vinagre rapidamente, leva um tempo para acontecer esse processo. Então, o processo de vinho virando vinagre não pode ser chamado de combustão porque é um processo lento. Então, não esqueça, para a reação ser chamada então de combustão, deve atender 3 requisitos. O oxigênio deve ser um dos reagentes, ela deve ser exotérmica e deve ser rápida. Então vamos lá. Agora sim, maravilhoso, eu consigo definir para vocês o que é entalpia de combustão. Olha a definição aí. Entalpia de combustão é o calor liberado na combustão completa de um mol da substância no estado padrão. Maravilhoso. Estado padrão são as condições ambientais. Pressão de 1 atmosfera, temperatura de 25 graus Celsius. É aproximadamente, maravilhoso. O valor oficial do estado padrão, a pressão é 0,98 atmosfera e a temperatura é 25,15 graus Celsius. Então pensa nas condições ambientais, maravilhoso. Isso é uma definição. 0,98 eu estou aproximando para 1 atmosfera e 25,15 eu estou aproximando para 25. São as condições ambientais, as condições de um laboratório. Esse é o que foi definido como estado padrão. Legal. Então, entalpia de combustão, calor liberado na combustão de um mol da substância no estado padrão. Vamos pensar nas condições ambientais, maravilhoso. Então, exemplo, eu quero representar, maravilhoso, o calor de combustão do carbono grafite. A gente tem que escrever a reação de combustão. Tome cuidado aqui, maravilhoso. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Maravilhoso. Toma cuidado que quando o examinador pede para você escrever o calor de combustão na termoquímica, é sempre combustão completa. Existe a combustão incompleta, mas aí ele vai ter que ser específico. Se ele falar só escreva o calor de combustão, é da combustão completa. Então, eu quero representar, maravilhoso, o calor de combustão do carbono grafite. Calor de combustão é para queimar que quantidade de carbono? 1 mol, já coloquei o coeficiente 1 aqui. Maravilhoso, quando a gente queima carbono, a combustão completa do carbono, que substância se forma no segundo membro? CO2. E então, é o ΔH de combustão do carbono grafite. Esse é um valor experimental maravilhoso, que vai ser dado na prova, você não tem que saber. Cada substância tem o seu calor de combustão. Como que a gente acha esse número na prática, maravilhoso? É através do exercício que a gente fez na aula anterior, e faremos o meu extra hoje novamente. É um aparelho que chama bomba de calorias, maravilhoso. É que o desenho está lá na frente, depois eu vou explicar com calma, maravilhoso. Mas você coloca, é o calorímetro, né? Você coloca o carbono grafite dentro de uma esfera de aço e mergulha essa esfera na água. Aí você injeta oxigênio puro nessa esfera, o carbono grafite explode, maravilhoso. O oxigênio puro queima até o aço. Aí o carvão explode dentro dessa esfera, ela fica até vermelha dentro da água, todo esse calor é transferido para a água. Aí você aplica QMC ΔT para a água e você vai achar o calor que o carvão transferiu para a água. O calor que o carvão transfere para a água na sua combustão é esse menos 94 quilocalorias. Quando chegar o exercício, eu explico novamente com mais calma essa bomba de calorias. Outro exemplo maravilhoso. Eu quero o calor de combustão do gás hidrogênio. Então, atenção. Quando você queima carbono, no segundo membro da sua reação, quando você vai montar a reação de combustão, se tem carbono no segundo membro, você vai escrever CO2. Agora eu vou queimar o hidrogênio. O hidrogênio, maravilhoso, é chamado de combustível do futuro. A queima do hidrogênio não causa impacto ambiental. Então, se ele pedir represente o calor de combustão do hidrogênio, o calor de combustão é para queimar que quantidade de hidrogênio? 1 mol. Quando eu queimo hidrogênio, qual que é a substância que aparece no segundo membro? Água. Legal. Agora, maravilhoso, tem que balancear isso daqui, né? O ΔH de combustão do hidrogênio é menos 68. Ó, estão saindo 2 hidrogênios, estão entrando 2 hidrogênios. Ó, está saindo 1 oxigênio, tem que entrar 1 oxigênio. Então aqui vem 1 sobre 2, agora está balanceadinho. Então esse é o que a gente chama de ΔH de combustão do hidrogênio. É o calor liberado na queima de 1 mol do hidrogênio. Terceiro exemplo, eu quero representar o calor de combustão do C3H8. Maravilhoso. Falou calor de combustão, é combustão completa.
e você tem que queimar 1 mol da substância. Então, já coloquei 1 mol. Olha na fórmula da substância que você vai queimar. Se tem carbono, qual que é a primeira molécula que eu coloco no segundo membro? CO2. Se tem hidrogênio, qual que é a segunda molécula que eu coloco no segundo membro? Água. Então, se tem carbono, do outro lado eu vou pôr CO2. Se tem hidrogênio, do outro lado eu vou pôr água. Então, como essa molécula tem carbono e hidrogênio, do outro lado eu vou colocar CO2 e água. Maravilhoso. Vamos balancear? Como aqui tem 3 carbonos, tem que sair 3. Coloca o coeficiente 3 aqui. Ó. Estão entrando 8 hidrogênios. Para sair 8, que coeficiente vem aqui? Ó? 4. 4 vezes 2, 8. Agora vamos acertar o oxigênio. Quantos oxigênios tem aqui? Ó, maravilhoso. Aqui eu estou vendo 6. E aqui 4 vezes 1. Aqui no pezinho do oxigênio o índice é 1. Né? Ó. 4 vezes 1. Aqui eu tenho 4 oxigênios. Mais 6, 10. Tem que entrar 10. Para entrar 10 oxigênios, aqui vem 5. Legal. Aí esse é o calor de combustão. Aqui eu nem coloquei, maravilhoso. É um valor que vai ser dado na prova. Aqui a gente só está escrevendo a reação de combustão. Então, a definição de calor de combustão é para queimar 1 mol. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui no item anterior, que eu esqueci de fazer para vocês. Maravilhoso. Eu fiz o balanceamento aqui, esse ΔH foi dado, menos 68. Eu pergunto a vocês, eu posso multiplicar essa reação por 2 para assumir com essa fração? Não. Por que não? Se eu multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar a reação toda por 2. E aqui ficarão quantos mols de hidrogênio? 1 vezes 2, 2 mols. Não pode. Calor de combustão é para queimar que quantidade da substância? 1 mol. Então deixa esse 1 mol quieto aqui, deixa essa fração quieta. Não multiplica essa reação. Calor de combustão é para queimar 1 mol da substância. A substância que está reagindo com o oxigênio tem que ser sempre 1 mol. Legal. Então, vamos aos exercícios de aula maravilhosos. Para o vídeo, tenta fazer a questão, aí você acompanha a minha resolução. Tá joia? Eu estou indo, então. Olha o que ele está falando no exercício 1, maravilhoso. Nos diagramas a seguir, as linhas horizontais correspondem à energia de substâncias ou de misturas de substâncias. O diagrama que qualitativamente indica as entalpias relativas a 1 mol de etanol líquido, 1 mol de etanol gasoso e dos produtos da combustão de um mol desse álcool, 2CO2, 3H2O. Vamos colocar essa reaçãozinha no gráfico? Maravilhoso. Primeiro, o cara está falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Indica as entalpias e vamos. Nos produtos de combustão. Então, era essa palavra que eu estava procurando no texto. Calor de combustão, maravilhoso. Toda reação de combustão é exotérmica. Vamos colocar ela no gráfico? O gráfico na termoquímica é bem fácil. É um eixo só, é o eixo da energia, é o eixo da entalpia, que pode ser em quilocaloria ou quilojoules. Maravilhoso. Eu vou queimar etanol gasoso, eu vou queimar etanol líquido. Então, eu vou mostrar 2 reações aqui no gráfico. O gráfico na termoquímica é bem simples. É um eixo só, é o eixo da energia em quilocaloria, em quilojoules com 2 retas paralelas. Então, muita calma. Teremos a entalpia de combustão do etanol líquido, a entalpia de combustão do etanol gasoso. Então, teremos 2 flechas apontando para baixo, maravilhoso, chegando no mesmo produto, hein? Ó, teremos 2 flechas apontando para baixo, com tamanhos diferentes, chegando no mesmo produto. E o produto das 2 reações é o mesmo, ó, maravilhoso. 2CO2, 3H2O. Lembra que a flecha sempre chega no produto. Como a reação é exotérmica, a flecha aponta para baixo. E as 2 flechas, maravilhosas, elas sairão do mesmo reagente, que é etanol. Ó. Agora eu pergunto a vocês, quem que é o etanol gasoso? É o de cima ou é o de baixo? Porque eu estou comparando o etanol gasoso e etanol líquido. Maravilhoso. Quem tem mais energia? É o gás ou é o líquido? É o gás. O estado gasoso tem mais energia que o estado líquido. Lembra que a energia está associada a grau de agitação das moléculas. Então, como o etanol gasoso tem mais energia, é o de cima, é o etanol de cima ou o etanol de baixo? É o de cima. Então, de cima é o gasoso, de baixo é o líquido. Então, está aí o nosso gráfico maravilhoso. São 2 flechas apontando para baixo, chegando no mesmo produto, o produto é o mesmo, só que o gás tem mais energia que o líquido, que dá a alternativa C. Esse é gasoso em cima, líquido embaixo. Legal.
Exercício 2. O cara está falando aí. A entalpia de combustão do carbono a 25 graus Celsius é de 393,5 kJ por mol. Considerando 1 kg de turfa, um tipo de carvão mineral que contém somente 60% de carbono, é o grau de pureza da turfa, em média, a energia liberada em kJ somente pela queima do carbono é de aproximadamente. Então vamos lá. Maravilhoso. Aqui são 2 regras de 3. A gente vai ler o calor de combustão do carbono, né? Que está me falando que... deixa eu só fazer uma observação aqui, ó. Kilojoule vezes mol a menos 1, maravilhoso. Deixa eu... Vai estar aqui a observação. Eu já faço esse kilojoule vezes mol a menos 1 é a mesma coisa que kilojoule por mol, né? Então, primeiro, maravilhoso, vamos determinar a massa de carbono na turfa. 1 kg de turfa, que é 1000 gramas, é 100%. A massa, eu estou calculando a massa pura de carbono presente na turfa, né? A massa de carbono representa 60% da turfa. Então, a massa de carbono, 600 gramas. Os outros 400 gramas é impureza, maravilhosa. Quando você queima o carvão na churrasqueira, fica cinza. A cinza não queima, né? É impureza. Agora, a observação que eu queria está aqui em cima, ó. Então, quilômetros por hora, maravilhoso, é a mesma coisa que quilômetro vezes hora menos 1. Assim como o número que está embaixo da fração, você pode subir e muda o sinal do expoente desse número. E serve para a letra também, ó. A hora estava aqui na parte de baixo da minha fração, era a hora elevada à primeira potência, quando você sobe fica a hora menos 1. É que nem essa observação, ó. Kilojoule por mol é a mesma coisa que kilojoule vezes mol a menos 1. Quando você sobe essa unidade mol para cima da sua fração, inverte o sinalzinho do expoente. Legal. Então, maravilhoso. A massa de carvão que será queimada, 600 gramas, que representa 60% da turfa. Agora vamos ler o calor de combustão aqui, ó. O calor de combustão do carbono, eu estou lendo aqui, ó, maravilhoso. Que 1 mol de carbono grafite, né, ó, 1 mol de carbono grafite, libera 393,5 kJ. Eu só li o ΔH. Só que 1 mol de carbono, maravilhoso, tem quantos gramas? 12 gramas. Então, 12 gramas que é 1 mol, libera 393,5. Eu quero a energia liberada para queimar 600 gramas. Ó. Aí é só fazer a regrinha de 3, maravilhoso. Vai ficar 600 vezes 393,5 dividido por 12. Olha a resposta aí. 19.675 kJ, aproximadamente 20 mil. Resposta E. Legal, maravilhoso. Então tá aí. Esse 3 da Unicamp é só uma interpretaçãozinha maravilhosa. Para o vídeo, analisa que eu já vou bater um papo com vocês. Esse é bem simples, maravilhoso. Olha o que o cara está falando aí. Podemos obter energia no organismo pela oxidação de diferentes fontes. Entre essas fontes destacam-se gordura e açúcar. A gordura pode ser representada pela fórmula mínima CH2N, enquanto açúcar CH2ON. Considerando essas duas fontes de energia, podemos afirmar corretamente que na oxidação total de 1 grama de ambas as fontes em nosso organismo, os produtos formados são maravilhosos. Reação de oxidação é reação com oxigênio. Olha na fórmula da substância. Quando você oxida o carbono, maravilhoso. Qual que é a primeira substância que aparece no segundo membro da minha reação? CO2. Se tem hidrogênio, a segunda substância é água. E é como a nossa respiração da glicose, né? Maravilhosa. A glicose é a reação famosa, C6H12O6, mais 6O2 na frente da flecha, 6CO2, 6H2O. Então, na oxidação, no nosso organismo, maravilhoso, se a substância que você está oxidando tem carbono, vai sair CO2. Se tem hidrogênio, sai água. Então, tanto a gordura quanto o açúcar, maravilhoso, tem carbono e hidrogênio em sua formulação. Então, serão formados os mesmos produtos, CO2 e água. Só que o que teremos comparando as energias maravilhosas? Se eu oxidar 1 grama de açúcar, 1 grama de gordura, a energia vai ser diferente, maravilhosa. Porque a energia, vocês verão comigo em aulas aí futuras, a energia está associada ao tipo de ligação presente dentro da molécula. Perceba aqui que no açúcar entrou o oxigênio, então já tem uma
ligação covalente diferente entre esses átomos aqui, ó. Então, a quantidade de ligação química presente na gordura é diferente da quantidade de ligação química presente no açúcar, maravilhoso. Como muda o tipo de ligação, com certeza você não tem obrigação de saber quanto que vale essa energia, mas com certeza a energia que o açúcar produz é diferente da energia que a gordura produz por grama, porque mudou a fórmula, né? A energia ela está contida dentro das ligações químicas. Mudou o tipo de ligação, vai mudar a quantidade de energia que cada substância vai liberar em sua oxidação. Então, a alternativa A. Os produtos serão os mesmos, mas as quantidades de energia serão diferentes. Tá bom. Exercício 4. Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão por mol ou por grama de combustível. O quadro mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis. Então tá aí. Ele está perguntando aí, qual combustível apresenta a maior liberação de energia por grama? Maravilhoso. Então, são várias regras de 3. Esse exercício aí, meu Enem, ele é trabalhoso pela quantidade de contas. São contas simples, mas vamos lá, vamos sofrer. Você faça a sua continha aí e depois confere a resolução. Então vamos ler aqui, maravilhoso, ó. O calor liberado para o hidrogênio. Eu vou ler o ΔH do hidrogênio. Essa reação também fala, olha o ΔH de combustão do hidrogênio. É para ler assim, ó, é o ΔH por mol. Então estou lendo que 1 mol de hidrogênio, ele libera 286. Maravilhoso. Como eu falei libera, eu tirei esse sinal de negativo, que eu não gosto de fazer conta com número negativo. Se você deixar, não está errado. Eu que não gosto de fazer conta com esse sinal negativo, como eu escrevi libera, eu já tirei o menos. Então, 1 mol de hidrogênio libera 286 kJ. Só que 1 mol de hidrogênio tem quantos gramas? Maravilhoso. 2. É a massa molar de hidrogênio. Então, 2 gramas de hidrogênio libera 286. Eu quero saber 1 grama de hidrogênio libera que energia? X. Uma conta simples aí, né, maravilhosa? Multiplicando em cruz, vai ficar 286 dividido por 2, 143 kJ liberados por grama. Legal. Vamos ao etanol agora. Para o etanol, estou lendo o ΔH do etanol. Esse ΔH está me falando que quando a gente queima 1 mol de etanol, queimou 1 mol de etanol, a reação libera 1.368 kJ. Aí coloca aqui do lado, abre entre parênteses, 1 mol de etanol tem 46 gramas. O mol é a soma dos átomos aqui, né? Maravilhoso. Quando a gente soma carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, né? A gente tem a massa molar 46 gramas. Então, 46 gramas de etanol libera 1.368. 1 grama de etanol libera Y. Então, vai dar aí, ó, 29,74 kJ liberado por grama. Ele quer saber qual combustível tem a maior liberação de calor por grama. Por enquanto, o hidrogênio está ganhando, ó. O etanol liberou 29, o hidrogênio está brutal aqui, ó, 143. Então, para o metano, estou lendo, ó, olha que trabalheira maravilhosa. O Enem, o tempo que o Enem dá para resolver exercício não é suficiente para você terminar o vestibular, né? Ali passa quem acerta mais em quantidade de questões, por isso que é importante, maravilhoso, largar tudo que é questão difícil para o final, meu. Você pode perder um tempo precioso. Então, estou lendo aqui o metano, maravilhoso. 1 mol de metano libera 890. Só que 1 mol de metano tem quantos gramas? 16 gramas, que é 1 mol, libera 890. 1 grama de metano libera Z de energia ali, ó. Fazendo a continha, fica 890 por 16, 55,62. Agora para o metanol, maravilhoso. Olha que trabalho. Então, estou lendo o ΔHzinho dele aqui. 1 mol de metanol libera 726 kJ. Só que 1 mol de metanol, somei aqui, tem 32 gramas, né? Maravilhoso. Deixa eu só conferir aqui. É isso, mano. É isso. Então, 1 mol de metanol, 32 gramas, libera 726. 1 grama libera T de energia. Fazendo essa continha aí, 726 por 32,
E o último aqui, ó, para o octano, maravilhoso. Estou lendo o ΔH dele, ó. 1 mol de octano libera 5.471 kJ. 1 mol de octano, somando aqui a massa molar do octano, né, maravilhoso? 8 vezes 12 mais 18 vezes 1, dão 114 gramas. Então, 1 mol, que equivale a 114 gramas, libera 5.471. 1 grama libera W. Então, energia aqui, 47,99 kJ por grama de octano. Portanto, o combustível que tem a maior liberação de calor aí, ó, hidrogênio alternativa A. Maravilhoso. Beleza. Esse extra aqui, ó, extra 1, maravilhoso. É o que eu estava falando lá da bomba de calorias. Como que essa máquina funciona? A gente tinha feito rapidinho, na aula passada, eu até copiei o meu exercício e coloquei meu extra aqui. Esse extra aqui ele já é bem trabalhoso, viu? Maravilhoso. Esse tipo de exercício aqui se repete aqui no meu setor. Tem uma informação legal, mas várias vezes eu vou estar resolvendo esse modelinho de exercício. Então, olha, o nome desse aparelho aí é chamado de bomba de calorias. É com esse aparelho que a gente determina, por exemplo, quantas calorias tem um Big Mac maravilhoso. Olha o que a gente faz. Você coloca o Big Mac aqui dentro e dentro dessa máquina maravilhosa, eu tenho uma mangueira que vai injetar oxigênio puro aqui, ó. O oxigênio puro, maravilhoso, ele queima até o aço. Só existe vida no planeta Terra porque a porcentagem de oxigênio no ar é 21%. Maravilhoso. Se a porcentagem de oxigênio fosse maior que 21%, o carro na rua ia estar pegando fogo, o prédio pegando fogo. O oxigênio puro ele queima até o aço. Então, a gente injeta oxigênio puro aqui dentro está um Big Mac. Quando você injeta oxigênio puro, maravilhoso, dentro dessa máquina tem uma resistência, dá uma faísca. Você até escuta a explosão do Big Mac. Esse recipiente aqui ele tem que ser de aço para suportar a explosão do Big Mac. Por isso é chamado de bomba de calorias. Aí toda a energia do Big Mac, maravilhosa, ele é transferido para a água. Essa coisa azul aqui, ó, é água. No momento da explosão, essa cápsula aqui de aço, ela fica até vermelha, de tão quente que ela fica. Aí todo o calor é transferido para o Big Mac, maravilhoso. Aí você aplica a nossa equação famosa da física, QMC ΔT, e acha quantas calorias tem no Big Mac. Eu sei a massa de água, que está dentro desse calorímetro aqui, da nossa bomba de caloria. Eu sei o calor específico da água e eu sei a variação de temperatura que a explosão do Big Mac causou na água. Aplicando QMC ΔT para a água, a gente calcula quantas calorias tinha dentro do Big Mac, é chamado de bomba de calorias. Então, olha o extra que eu estou propondo aqui, maravilhoso, é o seguinte, que eu não coloquei o texto, senão não cabe nem na minha página aqui do computador, maravilhoso. Deixa eu explicar o exercício, aí você para o texto e tenta resolver. Olha que bonitinho. Dentro aqui da minha cápsula contendo a amostra, eu tenho 5 gramas de carbono-carvão, maravilhoso, e carbono sólido. Quando escrevo assim carbono sólido ou carbono grafite, é a mesma coisa, viu, maravilhoso? Então eu tenho 5 gramas de carvão impuro e 0,5 gramas de hidrogênio dentro dessa cápsula. Aí, dados. Então aqui eu tenho uma mistura de carvão e hidrogênio. Os dados do exercício aí. O calor de combustão do hidrogênio, menos 68 quilocalorias por mol. Do carbono-carvão, menos 94. A massa de água aqui na minha bomba de caloria, 500 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Maravilhoso. Fique atento à unidade do calor específico da água, né? A unidade de energia é caloria, a unidade de massa é grama, a unidade de temperatura é grau Celsius. E eu dei aqui, ó, a variação de temperatura provocada pela queima da amostra. Quando essa amostra explode, ela aumenta a temperatura da água em 71,6 graus Celsius. É a variação de temperatura. Carbono 12, hidrogênio 1. Olha a pergunta. Qual é a porcentagem de pureza da amostra de carvão? Eu quero saber, dentro desses 5 gramas, eu tenho quantos gramas de carbono grafite?
Por exemplo, se você achar 2,5 gramas, 2,5 gramas é a metade dos 5. Então, eu teria 50% de pureza. Então, para o videozinho, tenta resolver esse exercício maravilhoso. Porque eu estou sempre cercando o examinador maravilhoso. Esse é um exercício, se eu não me engano, que é o na VUNESP, né? Mas são exercícios, passam 1, 2 anos, o exercício volta. É um grupo de exercícios que fica se repetindo no vestibular. Fique tranquilo que estamos cercando o examinador. Para o vídeo, faz ele que eu vou começar a resolução aí. Então, olha como a gente começa, maravilhoso. Primeiro, eu vou aplicar o QMC ΔT para a água, cálculo do calor transferido para a água. Então, estou aplicando o QMC ΔT para a água. A massa de água maravilhosa que ele deu na máquina, 500 gramas. O Czinho, o calor específico da água é 1, o ΔT, 71,6. Então, olha o calor que foi transferido para a água, 35.800 calorias. Quando você usa esse calor específico, maravilhoso, fique atento. A unidade de energia é caloria, a unidade de massa é grama, a unidade de temperatura é graus Celsius. Então, a gente achou 35.800 calorias, eu dividi por 1.000 e passei para quilocalorias, ó. Dá 35,8 quilocalorias. Por quê? Porque o ΔH, tanto do hidrogênio quanto do carbono, eles estão em quilocaloria. Legal. Então, maravilhoso. Olha que interessante. Essa energia que entrou na água. E de onde que veio essa energia? Veio desses dois carinhas. Parte do 35,8 veio do hidrogênio e parte dessa energia veio do carbono. Bom, então no carbono, maravilhoso, você não pode confiar, que o carbono é impuro. Você não pode pôr esses 5 gramas na reação. Se lembra que numa reação só entra massa pura? Eu não posso admitir que eu tenho 5 gramas de carvão, porque eu não tenho. Quando você compra lá 10 quilos de carvão no supermercado, maravilhoso, você não está comprando carvão puro. Porque quando você gastar esse carvão na churrasqueira, sobra cinza. A cinza é impureza. Então tá bom. Eu não vou confiar no carvão, eu vou confiar no hidrogênio. Vamos ler o ΔH do hidrogênio? Ó. Cálculo do calor produzido pelo hidrogênio. Eu estou lendo o ΔH do hidrogênio aqui, maravilhoso. Ó. A reação está me falando que quando eu queimo 1 mol de hidrogênio, a reação libera 68 quilocalorias. É o calor de combustão de hidrogênio. É para ler assim, cada mol de hidrogênio libera 68 quilocalorias. De novo, maravilhoso. Como eu escrevi libera, eu tirei o menos aqui. Ó. Maravilhoso. 1 mol de hidrogênio tem quantos gramas? 2, né? É a massa molar do hidrogênio. Então, 2 gramas de hidrogênio libera 68. A massa de hidrogênio que eu tenho na experiência, 0,5 gramas. 0,5 gramas libera X. Quanto que dá essa energia? 17, ó, porque vai ficar meio vezes 68, que é 34, dividido por 2, 17. 17 quilocalorias liberadas. Então, olha que interessante, maravilhoso. Esse calor aqui, ó, o calor transferido para a água, é o calor total que saiu das duas reações. Então, desses 35,8, 17 quilocalorias foram geradas pela queima do hidrogênio. O que falta para o 35,8 é a energia gerada pelo carbono. Então, ó, cálculo do calor liberado pelo carbono-carvão. Você pega a energia total transferida para a água, tira a energia do hidrogênio, sobra a energia do carvão. Olha que interessante, tão maravilhoso. Essa é a energia total. Desconta a energia do hidrogênio, sobra a energia do carvão. Legal. Agora eu vou ver o seguinte. Qual que é a massa de carvão que produz essa energia maravilhosa? Vamos ler o ΔH do carvão aqui, ó. Eu estou lendo. 1 mol de carvão, o cálculo da massa pura de carvão. Eu vou ler o ΔH aqui, maravilhoso. Estou lendo aqui. 1 mol de carbono sólido, quando você queima 1 mol de carbono sólido, ele libera 94 quilocalorias. Só que 1 mol de carbono tem quantos gramas? Ó? 12. Maravilhoso. A energia que o carvão produziu é essa, ó. Que o carbono puro produziu. Para produzir 18,8 quilocalorias, qual que era a massa real de carbono que a gente tinha? Porque essa energia está vindo de qual massa de carbono aqui? Fazendo essa continha maravilhosa, bem bonitinha, 2,4 gramas de carbono puro. Beleza. Então, dos 5 gramas, maravilhosos, o que eu tenho efetivamente de carbono são só 2,4 gramas, o resto é cinza. Então, cálculo da porcentagem de pureza, 5 gramas, que é a massa impura, a gente chama de quantos por cento, maravilhoso?
Aqui saiu errado, é 0,5 gramas, maravilhoso. Não é 0,5 gramas, são 5 gramas. 5 gramas é 100%, 2,4 gramas é 48%. Como eu estou no meio da gravação maravilhosa, eu já vou fazer a correção aqui, vocês não vão nem perceber. Olha aqui como é mágica a correção. Então voltemos à apresentação aqui rapidinho para não estragar a filmagem. Só para ficar bonitinho aqui, maravilhoso. Ó. Então, de novo, cálculo da porcentagem de pureza. Ó. 5 gramas de carvão é 100%, 2,4. Deixa eu até conferir aqui, 2,4 dividido por 5 vezes 100, tá certinho, 48% de pureza. Beleza, maravilhosa. Então tá aí, ó. Esse foi o nosso primeiro extra. Extra 2, esse exercício maravilhoso. É difícil, viu? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá tudo certinho. Tá vendo se estavam faltando dados, né? Então tá tudo certo. Dá uma parada no vídeo. Tenta resolver para mim aí. Que eu já vou começar a resolução aqui. Olha o que o cara falou então. A queima de 38 gramas de uma mistura de CH4 e H2 libera 630 quilocalorias. Qual a porcentagem de volume dos gases na mistura? Maravilhosa tradução. Porcentagem em volume é porcentagem em número de mols. A gente vai ter que achar o número de mols de cada gás e calcular a porcentagem em volume, a porcentagem em mols de cada gás na mistura. Então, o primeiro problema, maravilhoso, talvez você tenha enfrentado isso, que você parou o vídeo e tentou sair resolvendo na minha frente. Você vai montar a reação de queima do metano, a reação de queima do hidrogênio, e um problema, você não pode somar as duas reações, elas não são reações consecutivas, são reações independentes, hein? Maravilhoso. Tanto que eu vou fazer esse exercício, sem montar propriamente dita a reação, eu vou ler só as informações aqui, ó. Vamos começar então, maravilhoso. Eu vou começar chutando aqui, ó. Eu tenho X mols de metano e Y mols de hidrogênio. Para esse exercício não ficar gigantesco, eu vou ler as unidades, me ajuda, ó. Eu vou calcular a massa de metano, maravilhosa. Como que você calcula a massa de metano? Você pega o número de mols de metano e multiplica pela massa molar dele, ó. A massa molar do metano são 16 gramas por mol. Que 1 mol são 16 gramas, 2 mols, 2 vezes 16, que é 32 gramas. 3 mols, 3 vezes 16, que dão 48 gramas. É só pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar. Se eu cancelar, maravilhoso, o mol em cima com o mol embaixo, que unidade que vai sobrar? Ó? Grama. Então, olha a massa do metano aqui, ó. São 16x gramas. Se eu tivesse 2 mols, ia ficar 2 vezes 16, né? 3 mols, 3 vezes 16. Como eu tenho x mols, são 16x gramas. Agora, a massa do hidrogênio. Pega o número de mols de hidrogênio, que é y mols, e multiplica pela massa molar do hidrogênio, que são 2 gramas por mol. Corta mol em cima, mol embaixo, maravilhoso. Olha como é que vai ficar. Vai ficar 2y gramas. Então, essa é a massa do metano, essa é a massa do hidrogênio. Maravilhoso. Quando você somar a massa do metano, que são 16x, com a massa do hidrogênio 2y, tem que dar os 38 gramas. A gente vai entrar num sistema aqui maravilhoso. Eu chamei de x e y. X e y representam o número de mols, maravilhoso. Porque a porcentagem em volume é porcentagem em mol. Então, o que eu vou achar é número de mols, hein? Fique atento. Aqui é a minha primeira equação do meu sistema, maravilhosa. Eu vou dividir toda por 2, ó, para facilitar na resolução do sistema. Então, vai ficar 8x mais y igual a 19. Legal. Próxima equação, ó. Cálculo do calor liberado. Vamos calcular esse calor liberado. Ó. O calor do metano. Como que eu calculo? Pego o ΔH do metano, maravilhoso. Tá aqui, ó. Calor liberado. Eu já pus liberado, eu tirei o sinal de menos, eu não gosto de fazer conta com número negativo. Você pega o ΔH do metano e multiplica pelo número de mols do metano, ó, que é x mols. São 213
quilocalorias para cada mol. Se eu tivesse 2 mols, ia ficar 2 vezes 213. 3 mols, 3 vezes 213. X mols é X vezes 213. Maravilhoso. Então, quando você pega o ΔH e multiplica pelo número de mols, ó, eu vou cancelar o mol em cima, o mol embaixo, que unidade que sobra? Quilocalorias. Então, olha a energia liberada na queima de X mols de metano. 213x quilocalorias. Agora, o calor liberado do hidrogênio. Pega o ΔH do hidrogênio, ó, que são 68 quilocalorias por mol, e multiplica pelo número de mols de hidrogênio. Corta mol em cima, mol embaixo. Olha o calor liberado do hidrogênio. Daria para ir fazendo várias regras de 3, aqui não cabe na tela do meu computador, né? Maravilhoso. Então ficou 68Y, é fácil, maravilhoso. Esse 68 são 68 quilocalorias para cada 1 mol de hidrogênio. 2 mols, 2 vezes 68. 3 mols, 3 vezes 68. Y mols, ó, Y vezes 68. Agora, quando a gente somar o calor liberado do metano com o calor liberado do hidrogênio, tem que dar essa energia. Então, quando a gente somar 213x mais 68y, tem que dar 630. E essa é a nossa primeira equação. A segunda equação é essa daqui, né? É bem da verdade, né? Eu chamei de primeira e segunda. A outra equação é 8x mais y igual a 19. O que eu vou fazer, maravilhosa? Eu vou somar essas duas equaçõezinhas, eu vou multiplicar aqui embaixo por menos 68, que aí eu vou cancelar o y. Então, eu mantive a de cima, ó, 213 mais 68y igual a 630. Aqui embaixo eu estou multiplicando por menos 68. Ó. Menos 68 vezes 8, maravilhoso, dá menos 544. Menos 68 vezes y dá menos 68y. E menos 68 vezes 19, menos 1.292. Se eu somar essas duas equações, maravilhosa, cancela mais 68y com menos 68y, olha o que ficou aqui. Menos 544x mais 213, maravilhoso, dá menos 331x. E menos 1.292 mais 630 dá menos 662. Passei esse número para lá dividindo, deram 2 mols, maravilhoso. Aí que belezinha, a gente achou x, 2 mols. Agora, com essa equação, vou achar o y. Ó. 8x mais y igual a 19. O x vale 2, né? Então 8x é o 8 vezes 2, que é 16 mais y é 19, y igual a 3. Aí, maravilhoso. Um exercício difícil de conta linda. Tem exercício que a conta é horrível. Aí é para fazer perder tempo. Aqui o cara está cobrando química. Química, né? Isso é uma questão de prova dissertativa. Maravilhoso. Então, na mistura, a gente tem, achamos aqui, cadê? 2 mols de metano, ó. Então, X, 2 mols de metano, 3 mols de hidrogênio. Porcentagem de volume é porcentagem em mols. Como que eu calculo a porcentagem em mols de metano? Divide o número de mols de metano pelo número de mols total, maravilhoso. O número de mols total aqui, ó, 2 mais 3, 5 mols. Então, divide o número de mols de metano pelo número de mols total, que dá 0,4 ou 40%. Então, temos 40% de metano e 60% de gás hidrogênio. Tá aí, ó. Beleza. Então, estamos parando essa aulinha aqui, maravilhosa. Eu vou ver como é que está o nosso tempo, se eu volto aqui com exercício extra desse tema, ou se a gente já vai para a próxima aula. Vamos ver como é que está o nosso tempo, porque eu vou tentar subir 3 aulas agora. Vamos ver como é que fica a distribuição dos assuntos aqui. Qualquer coisa a gente já volta já, maravilhoso. Valeu.